nesta tão aguardada conclusão da série The Equalizer, o nosso adorado Marine reformado do ZEUA e agente da Agência de Inteligência e Defesa, conhecida pela sigla de IA, Robert McCall nos leva a uma emocionante nova aventura internacional pela Itália, um cenário de completa destruição. Robert conhece Lorenzo Vitali enquanto conduz até uma vinícola isolada na Sicília. Pedindo ao seu jovem filho que fique no carro, ele se arma e entra no edifício. Lá dentro, ele testemunha uma cena semelhante de morte por todo lado antes de finalmente chegar ao porão, onde 2 de seus guardas de segurança mantêm Robert McCall na mira de suas armas. Robert diz a Lorenzo que pretende recuperar algo que não pertence a Lorenzo. Impressionado por Robert ter rastreado ele, Lorenzo avisa que ele não sairá vivo da vinícola. Robert desafia a segurança de Lorenzo. Nos próximos 9 segundos, fiel à sua palavra, Robert inteligentemente neutraliza todos os guardas usando a arma de um deles. Lorenzo é brutalmente baleado, mas ainda não se dá por vencido. Ele tenta rastejar para escapar, mas Robert vai atrás e efetua o disparo de misericórdia, indo, finalmente, atrás do que foi buscar. Robert pega um monte de chaves do cinto de Lorenzo e, algum tempo depois, o filho de Lorenzo consegue atirar nas costas de Robert quando ele está saindo. Quando Robert se vira para atirar de volta, o menino larga a arma e foge. Em sua viagem de volta, Robert eventualmente desmaia e é encontrado por um dos policiais locais, Dio Bonucci, em Altamonte, uma linda cidade costeira. Dio ajuda o médico local, Enzo Arício, a cuidar de Robert. Quando ele acorda algum tempo depois, ele não consegue responder à pergunta de Enzo sobre se era um homem bom ou um homem mau que eles salvaram. No entanto, Enzo acompanha cuidadosamente a recuperação de Robert ao longo dos próximos dias. No terceiro dia, Robert finalmente está saudável o suficiente para explorar a cidade. Em um café local, a proprietária e garçonete Aminá serve-lhe o melhor café deles, apesar de ele ter pedido chá. Ela insiste que ele vai esquecer o chá assim que provar o café deles. Mais tarde, Gil vai ao café em sua visita regular com sua filha, Gabby, e conhece Robert. Enquanto Aminá entretém sua filha, Gil assegura a Robert que ele está entre boas pessoas. Em seguida, ele entrega as chaves de seu carro, dizendo que ainda não verificou as malas de Robert na casa de Enzo. Robert faz uma ligação anônima para o grupo de operações financeiras da CIA e fala com a agente Emma Collins. Ele conta sobre a estranha vinícola na Sicília que aparentemente estava importando vinho da Síria. Nos próximos dias, Robert passa a conhecer os moradores locais e vários proprietários de negócios no mercado. Ele também percebe que membros de uma gangue ameaçam e intimidam todos em relação a AOS e seus ganhos, exigindo pagamentos regulares. Um dia, ele ouve Angelo, um vendedor de frutos do mar local, sendo espancado por um dos membros da gangue, Marco 40. Ele vê a gangue sair da loja após mais uma ameaça de Marco de voltar na próxima semana para coletar o dinheiro. No dia seguinte, Robert visita a loja de Angelo como um favor a Enzo. O bondoso Angelo recusa o pagamento de Robert, afirmando que era uma honra que o amigo de Enzo tivesse vindo à sua loja pela primeira vez. Enquanto isso, após a dica de Robert, uma equipe de agentes da CIA, incluindo Emma, descobre não apenas substâncias ilegais, mas também milhões de dólares em dinheiro na vinícola da Sicília. Considerando que essas eram atividades de um grupo que nem estava em seu radar, Emma e seu colega Frank Conroy decidem continuar procurando por qualquer informação que possam encontrar. Após inspecionar a ferida cicatrizada de Robert em um dia chuvoso, Enzo assegura que, mesmo sem saber se é uma pessoa boa ou má, ele parecia ser de fato uma boa pessoa. Ele diz que é por isso que nem ele nem Gil relataram oficialmente o acidente de Robert quando o encontraram e o trataram em outro lugar. O irmão de Marco, Vincent, lembra-o de que eles têm grandes planos para a comercialização da cidade de Altamonte, com novos resorts e cassinos a serem instalados lá, com a intenção de servir de exemplo para o restante da cidade. Marco e sua gangue incendeiam a loja de Angelo. A ação foi tão rápida que ninguém pôde impedir.
Robert vê a gangue esperando um pouco longe da loja e mais tarde ajuda Angelo a limpar o que sobrou, junto com as pessoas da cidade. Enquanto isso, Jill analisa a gravação do incêndio e faz oficialmente uma investigação sobre a van que foi vista do lado de fora da loja de Angelo. Com o tempo, Robert se torna parte dos moradores locais enquanto conhece eles melhor. Em um dia comum, quando Robert está no café de Aminá, tranquilamente tomando chá, ele nota que Emma está lá, finalmente o encontrando. Ela tenta perguntar por que e como ele tinha informações precisas sobre o verdadeiro negócio da vinícola. Enquanto ele continua dando respostas vagas, ele também diz que gostaria sinceramente de poder contar tudo a ela. Quando ela sai, ele fica surpreso ao saber que ela já sabe o seu nome. Enquanto isso, quando Jill vai à escola de Gabi para buscá-la naquele dia, ele recebe uma ligação estranha, informando que a escola dela terminou um pouco mais cedo do que as outras crianças. Quando ele pergunta à professora de Gabi, é informado que um policial pegou Gabi há pouco tempo. Jill corre para casa e encontra sua esposa e filha mantidas como reféns por Marco e seus homens, em retaliação à investigação de Jill sobre a van. Marco o ataca, enquanto sua família é obrigada a assistir após ameaçar a vida deles se Jill interferisse em seus negócios novamente. A gangue vai embora. Quando Robert vê Jill saindo do consultório de Enzo mais tarde naquele dia, com alguns curativos, ele pergunta ao médico o que está acontecendo. Enzo diz a ele que incidentes como esse eram comuns em várias cidades devido à organização criminosa chamada Camorra, ou o que é mais comumente conhecido como a máfia italiana. Ele diz que a gangue de Marco também faz parte da Camorra e que esse era um problema que não tinha realmente solução. Encontrando Emma em uma igreja um dia, Robert pergunta se ela acredita em milagres. Respondendo que não acredita, ela também lhe diz que não tem medo dele, mesmo que ele seja quase um fantasma sobre o qual ninguém sabe muito. Ela confirma que o fazendeiro siciliano Lorenzo Vitali estava na lista dos mais procurados da Interpol por uma década, e que sua operação era bastante grande, uma vez que terroristas usavam sua fazenda para contrabando. Curioso sobre por que ele a escolheu para dar aquela dica anônima, Emma pergunta sobre suas intenções. Ele desvia a conversa dizendo que o que ela deveria se concentrar era por que a Sicília estava sendo alvo dessas atividades de contrabando. Prometendo encontrar a resposta em breve, Emma expressa sua esperança de saber a resposta para sua pergunta original em seu próximo encontro. Naquela noite, Marco interrompe o jantar em família de Jill em um restaurante. Ele diz a ele que teve que abordar a família Somali e organizar alguns de seus barcos para a gangue. Quando ele vê Robert sentado em uma mesa do outro lado da sala, ele se aproxima e o avisa para se manter afastado do que não lhe diz respeito, dizendo que não aprecia ameaças. Robert pede a Marco que leve seus amigos e vá fazer negócios em outro lugar, simplesmente porque ele começou a gostar de Altamonte e de sua gente. Quando Marco não leva as palavras de Robert a sério, ele recebe um aviso quando um nervo sensível em sua mão é pressionado. A estratégia de controle de dor de Robert o faz ordenar que seus homens saiam. Ele também faz Marco deixar sua arma. Mais tarde naquela noite, Robert luta contra Marco e alguns de seus homens, e finalmente os derrota. Frank liga para Emma de Roma uma manhã para informá-la sobre o mais recente ataque à estação. Foi descoberto que o dinheiro das drogas estava sendo usado para atividades terroristas semelhantes. Ela diz a Frank que, enquanto estiver em Nápoles, investigará mais informações dos grupos internos para finalmente prender os atacadistas das drogas. Enquanto isso, o chefe de polícia de Nápoles visita Vincent e o informa sobre a chegada da CIA após sua reunião com Emma. Ele sugere que Vincent interrompa todas as suas atividades, pois acredita que Emma, em breve, descobrirá que a Camorra estava envolvida na compra de seus próprios inimigos em benefício de um negócio próspero. Dizendo que lidará com Emma, Vincent então corta a mão do chefe e ameaça ele para se concentrar em descobrir quem foi o responsável pelo fim da vida de Mark. Em outro lugar, Emma atende a ligação de Robert e é informada de que a Camorra está por trás das atividades ilegais em curso. Enquanto fala com ele, ela escapa por pouco de ser vítima de um grave ataque de bomba planejado por Vincent, quando outra bomba potente explode. Ela é imediatamente levada ao hospital
para tratar seus ferimentos, onde Frank a tranquiliza, dizendo que ele cuidará do resto do seu trabalho. Naquela noite, tendo Jill e sua família como reféns, Vincent proclama para a cidade de Altamonte revelar a pessoa responsável pela eliminação de Marco. Ele atira na orelha de Jill e ameaça acabar com ele ali mesmo, com mais um tiro, se não receber uma resposta honesta. Justo quando ele ameaça Jill com sua família, Vincent é interrompido pela chegada de Robert. Repetindo o que havia dito a Marco, ele diz que Vincent não pode tirar a paz que Robert encontrou na cidade e entre os moradores de Altamonte. Ele apela a Vincent para deixar os outros irem embora e lidar com ele, já que ele é o responsável pela eliminação de Marco. Tão arrogante quanto seu irmão, Vincent responde que tem o direito de roubar o que ele acha certo. Ele acrescenta que acabar com a vida de Robert na praça da cidade, onde seus amados locais poderiam ver, era extremamente apropriado. Ele diz que seria mais um grande exemplo do que acontece com as pessoas que mexem com ele e a camurra. Quando Robert visita Emma, ela expressa sua gratidão por tê-la salvo. Deixando as bolsas de dinheiro que trouxe consigo, ele conta a Emma sobre um cara chamado Dyer, que perdeu sua aposentadoria devido a um ataque cibernético. Emma percebe então que Robert seguiu o rastro do ataque até a vinícola na Sicília, acabou com todos os homens de Lorenzo, incluindo Lorenzo, pegou as chaves do cofre e depois pegou exatamente a quantia de dinheiro que era devida a Dyer. Quando ela pergunta se ele é um amigo, Robert diz que eles se encontraram apenas uma vez. Quando Emma deixa a Itália, ela vai a Boston para entregar o dinheiro a Dyer e sua esposa. Aliviado por não ter que perder a casa, o casal agradece a Emma e se pergunta por que um estranho iria tão longe por eles. Emma se despede, dizendo que também adoraria saber o motivo. De volta ao trabalho na CIA, um dia, Emma recebe um pacote com o diário de sua mãe e uma nota de Robert. É então revelado que Emma era filha de Brian e Susan Plummer, amigos de CIA de Robert. O filme se encerra com cenas de alegria, enquanto a cidade de Altamonte celebra a vitória de seu time de futebol, e Robert se junta à diversão como um dos moradores locais.